Lourenço Mateus, estou aqui no programa Marcados da Kaluanda TV para contar-vos um pouquinho da minha história, do meu percurso. Talvez com essa história você também pode superar-se da mesma forma que na verdade eu me superei. Eu sou natural do Kazengo, da província do Kwanza Norte. Eu vim para Luanda nos anos de 2000, portanto, após ter perdido o pai, e com a mãe camponesa, no caso, tive que vir aqui para Luanda porque um dos irmãos já vivia cá, em Luanda. E posto aqui na cidade capital, a vida foi daquelas que não oferecia tantas condições humanas, sobretudo as condições financeiras. Fui obrigado então a começar a refletir, a pensar duas vezes, porque quando se perde o pai, você vai ter que pensar duas vezes, pensar o que você pensava, o que você pensa e aquilo que exatamente o seu pai pensava para si. Quando cheguei aqui para a capital, eu vivia no Kazenga, lembro-me, com meu irmão e cunhada. Depois daí a vida não resultou. Fui novamente no Kazenga, mas num outro ponto já, no 4 de fevereiro, viver com um dos tios meus. Lembro-me na altura, eu aqui ainda eu zungava bolinho. Depois do Kazenga, fui para Viana. Viana, na verdade, eu estive num local ou num bairro onde não há condições humanas de sobrevivência, de vivência. É muito difícil viver naquele município. Sobretudo aí na estalagem, entre outros. São bairros muito difíceis de se viver. Mas há uma coisa que sempre tive em mente, de que na verdade se a família não tinha um patrimônio acumulado, a única saída que eu tinha era estudar, era me formar. E de lá para cá, é isso que eu tenho feito, tem sido a minha missão. E para mim, eu acho, basta estar de cabeça erguida, basta estar pronto que as coisas podem resultar. Mas também eu consigo superar-me porque eu acredito no Eterno Supremo, alguém que está lá em cima. Se você buscá-lo com muita prontidão, é provável que... provável não, a sua vida pode dar certo. Mas ainda assim, tenho dito o seguinte, a parte mais importante da fé é a percepção. Você deve perceber, na verdade, quais são as suas verdadeiras, ou as suas verdadeiras dificuldades, porque mais do que ter fé é você perceber quais as dificuldades que te rodeiam. E, na altura, eu já sabia, e até hoje, eu já sei quais as minhas dificuldades. Tal como tenho dito, quando você é estudante, a disciplina que sempre te dá trabalho, você deve procurar forma de estudá-lo mais, você deve dar sempre tempo nesta disciplina, para que, na verdade, as mesmas notas não comprometam no próximo ano letivo ou não te leve à reprovação. E uma das disciplinas da vida que sempre comprometeu-me foi a pobreza. Esse é um cartaz. Não só meu, é cartaz da geração, da família, porque, na minha visão, a pobreza é a maior injustiça que existe nessa terra. Bem, eu vivia com um irmão, porque lembro-me de ter vindo aqui no mês de outubro de 2000. De outubro de 2000 até fevereiro, do ano de 2001, eu estive com o irmão, mas como ele mudou-se
do Kazenga para Viana, então fui obrigado a sair daí, porque eu já tinha sido matriculado à quarta classe na escola Antônio Carneiro. Se eu fosse, no caso, para Viana, as coisas dificultariam. Então fui viver com um tio que estava aí próximo, o tio irmão do pai, né? No caso, na nossa cultura banto. E posto lá, também, claro, eles tinham... Eu fui bem acolhido, mas sabe, quando as dificuldades financeiras são tantas, a família vai te dar alguma coisa, mas nem sempre vai te dar tudo, porque também não tem para lhe oferecer. Algumas vezes, para que a gente comece, lembro-me que a minha tia produzia bolinhos, essa tia já é falecida, que Deus a tenha. A tia produzia bolinhos, quiçango, entre outros. Eu mais um primo meu, nós zungávamos esses bolinhos, zungávamos essa quiçango, para que pudéssemos ter alguma coisa, para que pudéssemos ajudar a casa com alguma coisa. Depois de 2000, não é? Depois de 2001, ter terminado a quarta classe, regressei novamente a viver com meu irmão em Viana, onde eu estudei num colégio adventista de Manuel, em Viana, a quinta, a sexta, a sétima, até a oitava classe. Mas lá também as dificuldades, claro, são permanentes e até agora elas existem para a maior parte da família. Eu tive que começar a zungar novamente. O meu irmão produzia carro da mão, aqueles carros de puxar na altura ainda, não tinha uma roda, esses carros de pneu a borracha era difícil, era mais aqueles de ferro. Eu zungava, saía do Patrício com os carros da mão até em Viana, a pé. Sim, essa era a minha trajetória, das 6 às 11 e pouco. Depois que chegar em casa, tinha que me preparar e ir à escola, porque estudava no período da tarde. Mas depois, quando eu aprovei para a sétima classe, eu comecei a virar um pouquinho a história. Já estava numa oficina a trabalhar como mecânico. Também não estava a resultar, porque eu tive que pagar já propina até essa classe, porque o irmão na altura tinha perdido o emprego. Então fui obrigado a começar a trabalhar. E eu estava a fazer a sétima classe, lembro-me que eu já dava explicação, e dessa explicação, da iniciação, dava alguma coisa, não é? E conseguia pagar as propinas, até pelo menos a oitava classe. Mas para reforçar esse pagamento de propina, eu também fazia blocos. Era o negócio do bairro, a gente cavava fossas com os outros amigos, e tudo porque eu acho que eu fui obrigado a me tornar adulto muito cedo. As dificuldades às vezes te transformam adulto, porque sempre tive vontade de estudar. Eu olhava para o patrimônio da família, quer patrimônio intelectual, quer financeiro, quer material. Olha, estava roto e tinha decidido, olha, eu tenho de entregar a minha mente como bandeja. Aqui, conforme tenho dito, haverá fases que você vai ter que sacrificar o corpo para beneficiar a mente, depois sacrificar a mente para beneficiar o corpo. É um jogo desigual. Se você não fazer, vai ser difícil. Ok, sobre a gestão de tempo, olha, é um pouquinho mais difícil, não é? Porque ser um estudante trabalhador é muito difícil. E depois ainda você tem que ser um estudante excelente. Mas ainda assim, quando se é determinado, é possível sim. Porque eu dava explicação das 7, aquela era a iniciação, eu dava explicação das 7 às 10,
porque a iniciação não tem a mesma carga horária que a quarta ou a quinta classe. Sim, das 10 vinha para casa, preparava-me, eu estudava, entrava às 13 e me restavam 3 horas para fazer alguma coisa, mas eu aproveitava, não é, sobretudo revisar as matérias nos finais de semana. Mas queria reforçar aqui também, é porque esses elementos todos foram conseguidos na altura, porque uma das coisas que eu aprendi desde já é selecionar os amigos. A seleção dos amigos é um elemento crucial na nossa caminhada. Eu desde já selecionei amigos que amam e temem a Deus. Essa é a minha rotina. Amigos disciplinados, que gostam, de verdade, de estudar. O resto não poderia. Então, tive sempre amigos que temiam a Deus. Tive sempre amigos que sempre deram força, sempre deram um puxão, independentemente das dificuldades, das enormes dificuldades que eu vivia. Porque quando você não escolhe o que comer e o que comer é que te escolhe, é muito difícil. É muito difícil sobreviver, e tenho certeza que neste país há milhares de pessoas a viverem as mesmas condições que um dia passei, algumas delas ainda que eu vivo. Somos muitos, mas o tempo, na verdade, deu para gerir, porque quando se quer, quando há determinação, tudo é possível. O pai era a fonte de renda. Lembro-me que o nosso pai foi segurança. O pai foi segurança porque também não foi letrado. E a mãe também não é letrada. Até aqui a mãe foi doméstica camponesa. Só para lhe dizer que eu se conheci cadeira numa casa, foi aqui na capital. Se conheci mesa numa casa, foi aqui na capital. Se eu comecei a assistir televisão, foi aqui na capital. Se eu já vi copo de vidro, conforme se diz, ou prato de louça, foi aqui na capital, porque lá a gente não tinha essas condições. Tu estás numa casa, o teto é de capim, olha, as canecas são aquelas de culu, você tem que se escovar com... Ao lavar os dentes ou higienizar os dentes, não com escova, mas é o tal sapupo, aquela parte, o resto do milho, porque lá também nós não estávamos na cidade, estávamos mesmo naquelas zonas mais próximas das lavras, porque fomos uma família muito desprovida, mas muito desprovida mesmo. Não digo miserável, porque a gente tem a vida, mas muito desprovida, e que praticamente a gente não vivia, nós assistíamos os outros a viverem. A escolha dos amigos facilitou-me bastante, e eu tenho dito o seguinte, o juízo não se ensina, aprende-se com a experiência. Tem coisas que você tem que viver para você aprender, e a experiência dura da pobreza ou sobre pobreza ensinaram-me, deram-me tantas lições. Por isso é que hoje eu tenho dito, eu não sei se existe uma pessoa que vai me ensinar melhor sobre pobreza. Eu vivi. E tenho maior testemunho para dar. Então, todos esses elementos criaram maturidade para mim. E por outra mais, porque eu sempre me associei à Bíblia, e na altura estava nas organizações da Testemunha de Jeová, e tinha também muitos amigos adventistas. Quase final de semana era rotina de ler Bíblia, buscar, pesquisar, tudo isso, porque os livros te dão aquilo que as pessoas nunca queriam te ensinar. E as maiores viagens da minha vida foram sempre feitas no livros. Eu nunca peguei num avião para ir nos Estados Unidos, mas eu lembro-me que já cheguei lá muitas vezes, porque já li muitos livros vindos de lá. Então me fez conhecer o mundo e ganhar essa maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que ensinar, depois aquilo se transformou para mim numa arte. Não só mais um passatempo, porque
Além daquilo que é a ciência, eu consigo transmitir um pouquinho sobre a vida. Por exemplo, eu desde já dei aulas de matemática. Dei aula de matemática. Paralelo, não é? Trabalhar com ensino primário. Desde já dei aulas de matemática porque gosto de matemática. Em Malange eu tive uma experiência de trabalhar também no ensino superior, com as áreas de economias, porque sou licenciado em economia. Mas, em média, foram mais anos a trabalhar com matemática no ensino médio. Mas quando você está aí diante de um aluno, você não vai lhe ensinar só matemática, é preciso lhe ensinar coisas sobre a vida. Tipo, a escola da vida e a vida da escola. O estudante tem que aprender essas duas coisas. O estudante tem que se rever no professor. O estudante tem que ver que, na verdade, eu estou diante de um orientador. Não só alguém que vai me passar conhecimentos científicos, mas alguém que vai me transmitir uma experiência de vida. E isso tenho feito até aqui, porque eu tenho para transmitir. Não culpo ninguém pela vida que eu tive, não é? Aquela vida de tantos buracos financeiros, conforme tenho dito. Mas também há uma passagem de um grande empresário, pensador, o Bill Gates, numa das suas reflexões disse o seguinte: nós não somos culpados por nascermos pobres, mas seremos os culpados se morrermos pobres. Ainda fiz referência no meu livro A Fórmula do Dinheiro, de Ricardo Cardoso, onde ele afirma que os pobres só deixarão de ser pobres quando perceberem que pensar é de graça. Por isso é que eu afirmei, não é? Há tempinho que a maior viagem que um homem pode fazer é quando se mergulha na leitura de um livro. Portanto, todos esses ensinamentos, primeiro, fizessem com que eu adotasse uma posição, uma postura de dizer: não, tudo bem, mãe, você não conseguiu dar o melhor para os seus filhos, mas ainda assim nós não lhe culpamos porque tu viveste numa fase diferente, talvez difícil, guerra, entre outros, ou ainda também porque o seu pai não lhe deu a oportunidade de lhe colocar à escola. Tu não podes culpar. Embora para alguns, não é isso? Tem aqueles pais que não apoiam os filhos, mas eu acho, eu não culpo ninguém, porque eu sei que quando eu falo de dificuldades financeiras, estou exatamente a falar de buracos financeiros. E os buracos financeiros estão tipificados. Temos dois tipos, os hereditários e os adquiridos. Os hereditários são aqueles que vêm de geração para geração. Ok? Essas dificuldades financeiras martelam todos os dias a consciência de qualquer que seja o jovem. Por exemplo, você está numa fase, está numa idade de 25, 26, 27, 30, o casamento está a te cobrar licenciatura, está a te cobrar sair da casa dos pais. Olha, é muita coisa que começa a te cobrar. E por outra, mais de 50% das nossas necessidades, elas são mesmo satisfeitas com o dispêndio monetário. Então, todos esses elementos começam a te martelar e você dizer: não, olha, eu tenho que parar e me posicionar e olhar primeiro para a geração. O que é que você vai olhar para a geração? Qual é o motivo de tanta desgraça na família? Qual é o motivo, qual é a origem da pobreza na família? Será que a família herdou essa pobreza, essa desgraça, por intermédio da má governação, ou ainda o pai não gostava de estudar, o pai sempre que tivesse um dinheiro esbanjava, o pai não fazia investimento? Todos esses elementos, todas essas questões, eu fui refletindo para dizer que, afinal de contas, há um grande problema na geração. E um dos grandes problemas que eu constatei é a falta de conhecimento. Uma geração ou uma família, quando não reina conhecimento, nela vai reinar a maior pobreza possível. E essa maior pobreza chama-se pobreza espiritual. Pobreza espiritual tem que ver com percepção das coisas, medir as coisas, ver onde é que a família está, onde vai e onde a família deseja chegar. E há muita família nesta República de Angola que não tem foco,
não medem, não calculam, não olham para onde desejam ir, ou então para onde saíram, onde estão e desejam ir. Porque tem um dito que o futuro brilhante é o presente brilhante subtraído dos erros do passado. Se continuar a cometer os mesmos erros de ontem, portanto você já tem o futuro. O futuro é erro. É o conjunto de erros que você já cometeu e está a cometer hoje. Então, todas essas situações, olha, eu faço muita reflexão, eu faço muita introspecção para colmatar esse problema que todos os dias se arrasta. Mas é o seguinte, quando um vírus afeta uma geração, é muito difícil, às vezes, eliminar este vírus. Talvez as próximas gerações, porque nas antigas você já não consegue. Não consegues por quê? Você tem aí o avô, o trisavô, que já estão a morrer. E às vezes, por falta de condições financeiras, tu estás a ver, o parente mesmo está a morrer. Mas você não tem possibilidade de pegar esse parente e dizer, não, olha, vamos na melhor clínica, vamos no melhor hospital, vamos levá-lo para fora. Tu não tens. Vais perder mesmo o parente, vais perder o avô. Porque as condições não favorecem. Então, toda essa análise eu tenho feito, por isso é que até hoje eu consigo sobreviver e ainda vou sobreviver mais. Não, o dinheiro não é a base de tudo. Por isso é que eu tenho o livro A Fórmula do Dinheiro, é para refletir mesmo tudo em torno do dinheiro. Mas eu tenho o livro A Fórmula do Dinheiro. Este livro é um guia prático. De momento é um dos livros, talvez, está a ser bem procurado a nível de Angola. É o seguinte, deves aprender a trabalhar o ser para trabalhar o ter. Quando você não trabalha o ser, o ter fica muito distante. Estou a querer dizer o seguinte, há muita gente que só entende o dinheiro numa visão física. Mas devemos perceber primeiro que dinheiro é uma ideia, é um pensamento. E ainda assim, eu tenho dito que felicidade é um conjunto de harmonias. Harmonia social, harmonia espiritual, harmonia emocional e harmonia financeira. Harmonia financeira, estamos a falar do dinheiro, o que significa... É uma utopia falar de felicidade se não estiver incorporado o dinheiro. É uma utopia, na minha visão, é uma utopia. É o seguinte, é um dos itens. Não é que a presença de dinheiro gera felicidade, mas estamos a dizer que dinheiro é um item que concorre para a felicidade. Porque se você pegar a felicidade, é um conjunto de harmonias. Harmonia social, estar bem com o próximo. Com seu vizinho, não magoá-lo, tratá-lo bem. Harmonia emocional, ter equilíbrio emocional, estar bem do ponto de vista mental, ter saúde mental. Harmonia espiritual, respeitar um supremo, ter a capacidade de percepção, olhar para os ângulos, as coisas têm que te transmitir alguma coisa, o universo, o mundo e as pessoas têm que te dizer alguma coisa, o meu tem que te dizer alguma coisa. Quando cai chuva, você tem que perceber alguma coisa. E temos a componente financeira. Porque a componente financeira é para a manutenção do nosso fisiológico. E já se disse que a primeira necessidade do homem é de se alimentar. E você se pergunta, se você não tiver as condições financeiras, de que forma é que você vai se alimentar? E a outra coisa mais, a saúde financeira tem um peso relevante no equilíbrio emocional e na saúde espiritual também. Não estou aqui a me referir que o dinheiro é felicidade, mas estou a dizer que dinheiro é uma componente para a felicidade. Ou melhor, fique bem do ponto de vista emocional, fique bem do ponto de vista espiritual e também tenha muito dinheiro. Porque eu não vou apenas lhe desejar saúde espiritual, emocional, né? E depois lhe dizer, não tenha dinheiro. Se você não tiver dinheiro, eu vou dizer o seguinte, como é que você vai fazer a manutenção? Como é que você vai fazer a manutenção, por exemplo, do seu corpo? O seu corpo precisa de um perfume, precisa de uma água, precisa de alimentação.
você precisa se deslocar. É para transmitir essa visão exatamente sobre o dinheiro. Mas eu tenho dito, é uma velha utopia afirmar ser pobre e feliz. Eu não acredito nisso. Tal como eu disse, primeiro é preciso trabalhar o ser, depois para trabalhar o ter. E, por exemplo, para a nossa realidade angolana, a pior pobreza que se constata é espiritual, não é exatamente a financeira. É espiritual, e se as pessoas fossem saudáveis do ponto de vista espiritual, por exemplo, quando você vai contrair um crédito num banco, claro, tu já sabes qual é o objetivo que te levou ao banco. É obter o dinheiro para investir e depois reembolsar o mesmo dinheiro. Mas há famílias que quando recebem um crédito, olha, recebeu o crédito para investimento, primeiro compra cadeirões. Família se mima de forma excessiva. Ok? Outra coisa mais também que identifico muito para a nossa realidade. A maior parte das famílias angolanas procura soluções de problemas não identificados. Esse é o ponto. Por isso é que há uma confusão sobre o entendimento do dinheiro. Há uma confusão porque é bíblico. É bíblico. Está lá em Eclesiastes 7:12. O dinheiro e a sabedoria te servirão de sombra na terra, mas a sabedoria, estamos? Mas a sabedoria sobrepõe-se ao dinheiro. Estou a querer dizer o seguinte: se há duas sombras nessa face da terra, primeiro está a sabedoria, primeiro está o dinheiro, segundo está o dinheiro. Estou a querer dizer o seguinte: Deus diz que você vai alimentar a alma com conhecimento, com amor, e o seu fisiológico você vai precisar de matéria. É isso que estava a traduzir. Agora, a forma como as pessoas percebem dinheiro, isso é que faz com que muita gente não faça o casamento entre dinheiro e felicidade. Não faça o casamento por quê? Porque há uma forma violenta que muitas pessoas usam para ir à busca do dinheiro. Por isso é que, do ponto de vista espiritual, existe dinheiro do mal e dinheiro do bem. Ou melhor, dinheiro do mal, dinheiro do bem para fazer o bem e dinheiro do mal para fazer o mal. Quer dizer, tem dois caminhos para a busca do dinheiro. Bem, dinheiro do bem, quando você busca com justa causa, trabalho, dedicação, amor, e o mesmo dinheiro vai servir para ajudar o próximo, família, para ajudar para fazer a manutenção da sua casa, para ajudar um menino de rua, para colocar alguém a estudar. Dinheiro do mal, quando se busca com feitiçaria, quimbandarias, macumbarias, é tanta coisa que a gente olha para a sociedade e depois as pessoas associam a maldade com o dinheiro. Não. O dinheiro não é mal, assim. O homem é que é mau. O dinheiro não faz mal. O homem é que faz mal. Ter dinheiro não é pecado. O homem é que é pecador. Por isso é preciso ser maturo o suficiente para você perceber o tamanho das suas dificuldades e como você vai ultrapassar as suas dificuldades. Significa, se não houver maturidade espiritual e maturidade emocional, olha, todo o caminho será para si, todo o vento vai lhe levar. O que estou a querer dizer é o seguinte: é preciso maturidade espiritual e emocional para você perceber que, na verdade, nem toda oferta você deve receber. E neste quesito, para a nossa república, olha, nós estamos mal. O que a gente observa, por exemplo? Não há entendimento sobre dinheiro no seio das nossas famílias angolanas, o que significa a solução do nosso país não é ainda dar dinheiro às pessoas, é ensinar as pessoas, é instruir as pessoas. Porque o que é que nós observamos hoje? As pessoas comem tudo hoje, pensam que amanhã vão morrer. Quando amanhecem não morrem, repetem o mesmo erro. As famílias angolanas, muitas delas, subnutrem-se durante 363 dias. Do dia 2 de janeiro a dia 24 de dezembro, coitada da família, não comeu bolo. No dia 25 faz bolo. E a nutrição é um processo contínuo. É você procurar comer bem todos os dias, da melhor forma possível.
você identifica a fraca percepção no seio das famílias. Há uma fraca percepção. E da mesma forma que eu observo em outras famílias, foram problemas que eu constatei no seio da minha família. Porque quando se tem uma consciência só de consumo, quando a pessoa só tem uma consciência de consumo, você até pode dar 20 milhões hoje. Quando ele chegar, primeiro vai comprar cadeirões de 5 milhões, vai comprar um terreno de 5 milhões, vai se mimar com 10 milhões, depois de 2 anos ou 1 ano já não tem nada. A família está pobre, está exatamente no mesmo nível, porque não há percepção. Estou a querer dizer o seguinte, para a solução da nossa Angola, ainda é instrução, porque não somos instruídos. Uma coisa é formação profissional e acadêmica, outra coisa é instrução. Nos falta instrução e isso falta muito no seio das famílias. Instrução para saber lidar com as dificuldades da vida. Não são fáceis ultrapassá-las, claro, tal como frisei, eu vivi muitas delas, algumas delas, por exemplo, ainda vivo, porque na altura que eu fiz ensino superior numa pública, eu não queria estudar numa pública, porque eu sabia qual era o sacrifício, mas não tive como estudar numa privada, porque não haviam condições financeiras. Claro, nesse exato momento, eu não desejaria mais viver no MUSEC, mas agora você me pergunta, por que continuas lá? Sim, por que você continua lá? É preciso primeiro organizar as balizas, armadilhar as coisas, para você sair de forma definitiva. Então, traçar metas também, e um dos elementos que eu vejo que as famílias angolanas não fazem é sobre planificação e traçar metas. O que eu observo? Numa estrutura econômica, todos têm responsabilidades, ok? Cada uma das pessoas que está aqui tem uma responsabilidade, tem algo para dizer, para falar e para fazer. Todos, incluindo o Estado. Claro, e falar sobre a nossa economia e a nossa realidade. Eu espelho um pouquinho aqui no livro a Fórmula do Dinheiro, porque este livro resultou de uma observação de 5 anos de caminhada. Eu falo sobre fórmula porque sinto a ausência de conhecimento, quer no seio das famílias, não é? Temos que falar das famílias porque o próprio Estado, os elementos que constituem o Estado, que são seres humanos, também pertencem em famílias. Há uma fraca percepção ou ainda não há entendimento sobre dinheiro no seio das famílias angolanas. Estou a querer dizer o seguinte. Nós temos um péssimo modelo de gestão financeira. Se o mundo adotasse o modelo de gestão financeira dos angolanos, eu tenho certeza que mais de 7,5 de bilhões, mais de 7,5 ou 8 bilhões de pessoas no mundo morreriam pobres e infelizes. Porque o angolano, do ponto de vista financeiro, é muito violento, é tão violento e é tão compulsivo. Quer a nível da estrutura do Estado, quer a nível das estruturas das famílias, quer a nível das estruturas das empresas. Claramente, primeiro, partir do pressuposto de que a instrução e a educação começam na família, porque é lá onde a gente tem que deixar os ensinamentos. Porque um filho bem instruído é um administrador que servirá melhor. Um filho bem instruído será um presidente que vai distribuir melhor. Não tinha que ser diferente. Procuro da melhor forma possível, não é? Dentro da nossa imperfeição, embora para fazer o bem não podemos nos defender da imperfeição, dentro da imperfeição procuro fazer o melhor e não repetir os mesmos erros que a minha geração foi repetindo. Por exemplo, eu já sei que colocar uma criança à escola, como pai,
para mim ainda é uma obrigação. Para mim, é uma obrigação. Eu seria uma onça. Embora teria escolhido um outro animal, que haja com mais cautela e mais prudência. Temos, por exemplo, a águia, entre outros animais, o camaleão, por exemplo, que muda de cor. Sim, sim, mas eu me identifico com a onça porque a onça imprime força, imprime coragem, e é isso que a gente precisa imprimir para nossas vidas, velocidade. Tem que se imprimir velocidade, coragem, corrida, porque a caminhada é longa. Quando você está lá nos seus 20, 25 anos, você ainda tem aí uns 40, 50, 60, 70 anos para caminhar, então você tem que imprimir mesmo a velocidade da onça. Eu só estou a começar. Eu tenho que chegar no orgasmo da vitória. Eu só estou a começar. O que estou a fazer, na verdade, chama-se montar as balizas, chama-se armadilhar, porque uma parte dos frutos serão colhidos por mim, a outra parte serão colhidos pelos meus filhos, primos, irmãos, e queremos mesmo deixar um legado, deixar uma panela bem estampada, deixar o nosso testemunho. Por isso é que ainda não estamos satisfeitos. Claro, daquilo que a gente faz no dia a dia nos gera satisfação, mas ainda não estamos satisfeitos até ver que a gente já conseguiu mudar a mentalidade de muita gente, porque esse é o objetivo, mais do que ter o dinheiro no caixa, no cofre, nos bolsos. A nossa visão é que mais jovens pensem da mesma forma que a gente pensa, que mais jovens também saiam do buraco em que estão, que mais jovens sobrevivam da mesma forma que a gente conseguiu sobreviver, e que mais jovens digam que ser pobre é a maior injustiça que existe nesse mundo. Ok, para o jovem que está em casa, tenho dito o seguinte. Quando você deseja se molhar na chuva, por favor, não use sombrinha. Tire a sombrinha e molhe-se. E quando você diz que você é fora da caixa, tem que rasgar a caixa e ficar mesmo fora da caixa. Não é ficar fora da caixa, a caixa estar aí ao lado, qualquer momento você entra novamente para a caixa. Seja mesmo fora da caixa. O que estou a querer dizer é o seguinte. Hoje, não é você que está aí no outro lado a ouvir, a ver este programa. Pegue o seu caderno, na sua esferográfica, num caderno, faça um mapa dos seus verdadeiros problemas, porque às vezes o que falta é você identificar os seus verdadeiros problemas. E quando você não identifica quais os seus verdadeiros problemas, você vai procurar soluções que não se encaixam naqueles problemas exatamente. Então, ponha em mesa quais os seus verdadeiros problemas. Se o teu problema é linguística, então, por favor, procure um professor de português. Se é matemática, procure um professor de matemática. Se é problema de finança, procure um consultor financeiro. Identifique qual é o seu verdadeiro problema. Depois de identificar, trace os caminhos para ultrapassar esses mesmos problemas. E uma das melhores formas de ultrapassar os mesmos problemas, primeiro, entregue-se a Deus, mas por favor, a igreja não pode te cegar. Não é ir na igreja para dizer amém, aleluia, não. Nós não queremos jovens que vão só à igreja para esse sentido. E a igreja, amém, aleluia. Porque o que a gente constata é o seguinte. A África é um dos continentes com mais igrejas no mundo, mas a África também é um dos continentes mais pobres. Porque a igreja ensina pouco sobre o meio social, o que significa a igreja não poderia ensinar só evangelho, também tinha que ensinar coisas sociais, como um jovem deve empreender, como um jovem pode fazer para ter dinheiro e sustentar a família. Por exemplo, a questão da infidelidade financeira. Muitos vivem com isso, até cristãos são infiéis do ponto de vista financeiro.
conversam sobretudo com parceiro ou parceira, mas não falam sobre finanças. E o segundo elemento, seja um visionário. Tem que ser visionário. Ser visionário significa autocapacitar-se cada dia, porque eu tenho dito o seguinte, a vida humana tem estágios. Primeiro estágio, nascer e ser simplesmente mais um dado estatístico, fazer uma formação profissional e acadêmica e ser um recurso humano. Depois, se você avançar mais, estudar, ler mais um pouco, networking, você se transforma num vendedor de ideia, num talento. Não importa se o Estado vai promover emprego ou não, você por si mesmo, você consegue. Se o mercado não te escoa, você escoa o mercado. Se ninguém não te empregar, você emprega. Você tem que fazer alguma coisa. O terceiro elemento é você mesmo estudar. Olha, tem que se estudar mesmo. Estuda alguma coisa, sei lá, se é estudos acadêmicos, mas tem que ler alguma coisa. E, acima de tudo, se você não fizer isso, já tenho a minha solução. Você vai morrer 2 vezes, pobre e infeliz, e ainda às vezes com dívidas. Muito obrigado. Bem, queria agradecer pelo convite aqui no programa Marcados da Kaluanda TV. É sempre um prazer partilhar a história, o percurso de vida. Embora o tempo não perdoe às vezes, porque há muito que se falar, mas deu para dizer alguma coisa. Espero que essa mensagem tenha chegado para os demais e para quem um dia deseja também partilhar a sua história de vida, de superação, boa, má, mas ela deve ser partilhada. Estamos aqui no programa Marcados da Kaluanda TV. Eu acho que eles estão abertos quanto a isso e eu agradeço pelo convite e espero que tragam mais jovens, porque precisamos ouvir a história dos outros para aprendermos com as quedas deles. E muito obrigado.